Dizem que nenhuma família é perfeita, mas a minha conseguiu me provar que algumas são cruéis demais. Uma semana antes do jantar de ação de graças, meu pai me ligou apenas para dizer que eu não era mais bem-vinda, porque a minha irmã não queria minha presença. Sem discussão, sem explicação, sem espaço para defesa. Eu deveria simplesmente desaparecer da noite deles. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Eles acharam que eu ficaria em casa chorando, sofrendo, implorando amor. Só que, pela primeira vez, eu deixei de tentar pertencer a uma família que nunca me quis e decidi escolher a mim mesma. Mal sabiam eles que a decisão que tomei naquela noite os faria perder muito mais do que perderam quando me expulsaram. E tudo começou com uma simples reserva, que virou o caos que eles jamais esqueceriam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca imaginei que um único telefonema pudesse mudar tudo dentro de mim, ou talvez eu sempre soube, e apenas não queria enxergar. Naquela tarde de domingo, faltando exatamente uma semana para o jantar de ação de graças, meu pai me ligou com a voz seca, objetiva e apressada, daquele jeito que ele sempre usava quando precisava me comunicar alguma decisão que já estava tomada, e que eu apenas teria que aceitar. Marina, sua irmã não quer você no jantar deste ano. Vai ser um momento só nosso, algo mais íntimo. Então, não venha. Simples assim. Sem explicações, sem constrangimento, sem hesitar. Só aquela sentença, dita como quem informa um cancelamento de consulta médica. Eu ainda fiquei alguns segundos em silêncio, esperando que fosse uma brincadeira, esperando que ele risse e dissesse que estava exagerando. Mas não. Ele só se apressou em desligar, como se eu fosse um problema resolvido e ele tivesse outra coisa mais importante para fazer. O jantar de ação de graças sempre foi nosso evento familiar mais importante. Minha mãe cozinhava tudo com semanas de antecedência, meu pai discursava sobre conquistas do ano e minha irmã, Bianca, desfilava seu brilho, desde criança, sendo tratada como a estrela incontestável da família. Eu, por outro lado, sempre fui a figura borrada ao fundo da fotografia. A que estudava em silêncio, a que tentava ser útil, a que nunca era suficiente. Mas naquele momento, ao ouvir meu pai expulsar a própria filha de uma tradição familiar simplesmente porque Bianca não queria dividir a atenção, algo se partiu dentro de mim. Não foi só tristeza. Foi uma mistura de alívio e constatação. Eu finalmente entendi que nada do que eu fizesse mudaria aquele favoritismo. Eu poderia ganhar diplomas, promoções, viajar, crescer, me superar, e nunca seria vista da forma que Bianca era sem esforço nenhum. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, mas a mente estranhamente calma. Pela primeira vez, eu não chorei. Eu não implorei, não discuti, não pedi explicações. Não corri atrás de pertencimento. Só fiquei ali, em silêncio, encarando meu reflexo no espelho da sala. 31 anos de submissão emocional, esquecimentos sem querer, desprezos disfarçados de piada, convites enviados tarde demais ou não enviados. E naquele reflexo, eu entendi que eu não precisava provar mais nada para ninguém. Então fiz algo que nem eu mesma esperava. Peguei o notebook, abri um site de reservas e aluguei uma casa de frente para o mar, em Arraial do Cabo. Uma casa grande, com piscina, varanda enorme, vista para o pôr do sol, um lugar onde eu finalmente poderia comemorar, não ação de graças, mas minha própria liberdade. Na mesma hora, mandei mensagem para meus amigos mais próximos: feriado na praia. Casa gigante. Eu pago tudo. Vocês topam? Em menos de 5 minutos, as respostas chegaram como fogos de artifício. Óbvio, quando partimos, você é um anjo. Eu sorri, pela primeira vez em dias. Pela primeira vez em anos. Ao contrário do que minha família sempre me fez acreditar, eu era querida, apenas não por eles. Meus amigos nunca me trataram como sombra, nunca exigiram perfeição, nunca mediram meu valor pela presença de Bianca. Talvez eu estivesse só no lugar errado. Talvez, naquele jantar de ação de graças, eu teria sido apenas a figurante de novo. Na praia, eu seria a protagonista da minha vida. E eu merecia isso.
Na sexta-feira da mesma semana, fiz as malas com uma leveza que eu jamais senti ao me preparar para um evento em família. Peguei roupas leves, um vestido azul que eu sempre gostei mas raramente usei, protetor solar, biquínis e uma tranquilidade nova, que preenchia cada canto do meu peito. Quando tranquei a porta do meu apartamento, eu sabia que não estava apenas saindo para uma viagem. Eu estava me afastando de um ciclo inteiro de humilhação disfarçada de tradição. Mas, no fundo, eu também sabia que aquele era apenas o começo. Porque pessoas como meus pais e Bianca não aceitam perder o controle. E quando eles descobrissem que eu não estava em casa chorando, mas na praia, celebrando minha vida, já algo me dizia que eles não reagiriam bem. E eu estava certa. O que veio depois provou que, às vezes, a maior mudança não está em confrontar alguém, mas em simplesmente parar de implorar por um lugar onde nunca fomos bem-vindas. A estrada para Arraial do Cabo parecia mais curta do que eu lembrava, talvez porque, pela primeira vez, eu não estava indo para fugir de nada, e sim para encontrar algo. Me encontrei com meus amigos em um posto na saída do rio, e quando todos entraram no carro, rindo, discutindo qual playlist seria a oficial da viagem, eu percebi o quanto aquela sensação de pertencimento me era rara. Não precisei disputar atenção, não precisei esforçar-me para ser vista. Eu existia. E isso era suficiente. Chegamos na casa por volta das 4 da tarde. A luz dourada batia na varanda, e o mar parecia tão perto que dava para ouvir cada onda com nitidez. Assim que abri a porta, meus amigos correram como crianças, escolheram quartos, abriram cervejas, mergulharam na piscina. E eu fiquei parada no meio da sala, absorvendo o momento. Era isso que deveria ser família: leveza, risadas, respeito. Não presença forçada, obrigações emocionais, hierarquias invisíveis. À noite, fizemos churrasco na área externa. Coloquei uma playlist suave, e ficamos conversando sob um céu tão estrelado que parecia um cenário proposital. Em certo momento, peguei meu celular para tirar uma foto da mesa. Não era para postar, só para guardar. Mas, sem pensar, publiquei nos stories. Primeiro de muitos feriados incríveis com quem realmente importa. Nada mais. Nada ofensivo. Nada direcionado. Mas bastou. Meu celular vibrou menos de 15 minutos depois. Era minha mãe. Eu ignorei. Tinha o direito de ignorar. Mas depois veio meu pai. Depois minha irmã. Depois um áudio de 2 minutos da Bianca. Meus amigos perceberam a mudança no meu semblante, e antes que qualquer um perguntasse, eu respirei fundo e deixei o telefone na mesa, como alguém que acaba de decidir algo importante. Eu não atenderia. Talvez pela primeira vez na vida, eu não atenderia. Mas o silêncio, para quem sempre controla, é insuportável. E ele veio. Primeiro, uma mensagem da minha mãe: não acredito que você está viajando no feriado sem avisar. Isso é falta de consideração. Depois, do meu pai: você podia ao menos ter nos convidado. Estamos muito chateados com a sua atitude. E então, de Bianca, com o veneno habitual: sério que você fez isso porque não foi convidada para o jantar? Que infantilidade! Devia ter vergonha de tentar chamar atenção dessa forma. Ri. Não porque achasse engraçado, mas porque ali estava o resumo da minha vida. Eu nunca era desejada, mas Deus me livre estar bem sem eles. Era isso que os incomodava. O fato de eu não estar implorando. O fato de eu estar feliz sem permissão. Respondi apenas uma vez, para todos, no grupo da família: vocês deixaram claro que não queriam minha presença. Respeitei. E voltei para a festa. Mas agora havia um fogo dentro de mim. Não de vingança, mas de libertação. Eles sempre acreditaram que eu estaria por perto, independente de como me tratassem. Eles sempre confiaram no meu medo, medo de ficar sozinha, medo de não ser família, medo de não ser nada. Só que naquela casa de praia, com música, risadas e gente que me amava sem pedir nada em troca, eu entendi que meu maior erro nunca foi falhar com eles, foi falhar comigo mesma. Mais tarde, quando todos já dormiam, voltei sozinha para a varanda. O mar estava escuro, imenso, assustador e bonito.
pensei no jantar que aconteceria em poucos dias. Eu visualizava as cenas, Bianca no centro da mesa, fazendo seu teatro de filha perfeita, meus pais suspirando, elogiando, e a cadeira vazia onde eu deveria estar, provavelmente ignorada e só lembrada como objeto de comparação. Pela primeira vez, não doeu. Eles mereciam exatamente a vida que tinham escolhido, uma vida onde amor era um troféu e família era uma competição. Deitei sabendo que alguma coisa tinha mudado profundamente, e que as ondas daquele mar, que até então só acariciavam a areia, ainda trariam uma maré muito mais forte. Porque pessoas que vivem de controle não suportam perder o poder sobre quem sempre abaixou a cabeça. E eu tinha acabado de levantar a minha. Acordei com o som das ondas e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Meus amigos já estavam acordados, rindo sobre alguma piada interna, e por um momento eu quis congelar aquele cenário. Era a primeira manhã de ação de graças em anos na qual eu não acordava ansiosa, tentando adivinhar se eu seria ignorada ou criticada. Ali, eu simplesmente existia, e isso era suficiente. Passamos o dia inteiro na praia. Fizemos trilha, mergulhamos, tiramos fotos. Quando o sol começou a descer, resolvemos assistir ao pôr do sol no pontal do Atalaia. Sentados nas pedras, cada um com seu copo de caipirinha, do jeito mais simples possível, mas foi o momento mais bonito do feriado que eu já vivi. Foi só quando voltamos para casa, já à noite, que meu celular voltou a vibrar sem parar. Dessa vez, não eram só mensagens. Era ataque organizado. Minha mãe, você envergonhou a família postando viagem logo hoje. Todos perguntaram de você no jantar. Meu pai, sua irmã ficou magoada. Você sempre transforma tudo em competição. Bianca, você acha que postando fotinho com seus amiguinhos vai nos fazer sentir falta? Você é patética. Eu senti o olhar dos meus amigos quando eu li aquelas mensagens. Eles já conheciam minha família, mas não sabiam o quanto aquilo me afetava. Peguei o celular, coloquei na mesa e disse: eles não aceitam que eu estou bem. A frase doeu e libertou ao mesmo tempo. Meus amigos escutaram em silêncio, com respeito. Não tentaram minimizar, nem dizer mas eles são sua família. Apenas ficaram ali, comigo, e isso significou mais do que qualquer abraço. Algumas horas depois, já perto da meia-noite, o telefone tocou. Era meu pai. Atendi, e escutei, pela primeira vez, sem medo. Marina, sua mãe está chorando. Bianca está arrasada. Você precisava fazer esse espetáculo? O jantar foi um desastre porque todo mundo perguntou de você. Eu respirei fundo. Não tremi. Não chorei. Não pedi desculpas. Pai, vocês deixaram claro que não queriam a minha presença. Eu só respeitei. Ele suspirou, irritado. Você podia ter insistido. Sua irmã não queria que você fosse, mas você sabe como ela é. Você deveria ter mostrado maturidade. Meu riso escapou involuntariamente. Então a lógica é, se vocês me expulsam, a culpa é minha porque eu não imploro para ficar? Silêncio do outro lado. Ele não esperava resistência. A questão, continuei, não é sobre o jantar. É sobre a vida inteira. Vocês nunca me quiseram lá. Só que agora eu parei de aceitar. A resposta dele foi quase um sussurro: você está mudada. Não está parecendo você. Não, te respondi. Pela primeira vez, eu estou exatamente como eu deveria ter sido desde sempre. Ele desligou sem se despedir. Voltei para a sala com meus amigos e, ao invés de desmoronar, eu recordei cada memória que me trouxe até ali. Cada aniversário da Bianca com festa enorme, enquanto o meu era celebrado com bolo comprado às pressas. Cada elogio que meus pais faziam ao boletim dela enquanto ignoravam meus prêmios acadêmicos. Cada tentativa de aproximação que acabava em piada. Cada vez que eu me calei para não ser acusada de criar drama. Talvez a parte mais triste da minha história não fosse o amor que faltou, mas o amor que sobrou dentro de mim e nunca teve espaço. No domingo à noite, antes de irmos embora, tirei uma foto do grupo na piscina, todos rindo, abraçados, à vontade. Publiquei com a legenda:
a família que a gente escolhe vale infinitamente mais do que a família que nos tolera. Não foi indireta. Foi verdade. Horas depois, quando já estávamos arrumando as malas, meu telefone tocou novamente, mas dessa vez, não era um número conhecido. Era um número fixo. Atendi e ouvi a voz de uma prima distante, de Curitiba. Marina, aconteceu alguma coisa? Seu nome está em tudo quanto é grupo de WhatsApp da família. Eu ri. Claro que estava. A família não sabia lidar com independência. Preferia espalhar boatos a assumir responsabilidade. A prima continuou: estão dizendo que você abandonou seus pais no feriado para ostentar com amigos, que é egoísta, que está desequilibrada. Eu respirei profundamente e respondi com calma: nada disso é verdade. Eu só parei de aceitar ser tratada como sobra. Ela ficou em silêncio, e pela primeira vez alguém da família se permitiu ouvir sem defender os incapazes. Quando desliguei, percebi algo importante: minha história estava começando a se espalhar, e eu sabia exatamente como meus pais e Bianca reagiriam quando descobrissem que não controlavam mais a versão dos fatos sobre mim. Eles estavam acostumados a contar a história. Desta vez, eu contaria a minha. E seria a primeira vez que alguém escutaria a verdade. Na segunda-feira de manhã, quando voltei para o Rio, eu tinha certeza de que o assunto do feriado morreria com o tempo. Mas eu estava enganada. Minha família não sabia lidar com silêncio, e muito menos com independência. Assim que cheguei em casa, encontrei meu telefone explodindo de notificações. Não eram apenas meus pais e Bianca. Agora eram tios, primos, avós, até conhecidos distantes que eu mal falava. Mensagens variavam entre falsas preocupações e julgamentos velados: sua mãe está arrasada, você precisa se desculpar. Você poderia ter agido como adulta e cedido para manter a paz. Por que você fez sua irmã chorar em pleno feriado? Eu li tudo em silêncio, uma mensagem após a outra, percebendo que ninguém estava perguntando o que eu sentia, o que eu passei ou se eu estava bem. A angústia deles não vinha de tristeza, mas da ruptura de uma narrativa. Eu sempre fui a filha obediente e invisível. A peça saiu do tabuleiro e o tabuleiro inteiro desmoronou. Mas então, veio a mensagem que mudou tudo. Uma prima próxima, Laura, a única que nunca tratou Bianca como celebridade. Eu vi suas fotos. Não acreditei no que a família disse. Parece que você estava feliz. Quando foi a última vez que você esteve feliz? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça por horas. Quando foi a última vez? Eu não sabia responder. E foi a partir daquele ponto que tudo mudou. No dia seguinte, uma amiga da minha mãe me mandou uma captura de tela do Facebook de Bianca. Ali estava ela, em uma publicação dramática: a gente nunca sabe quando uma irmã pode nos virar as costas e destruir uma tradição de família inteira só para chamar atenção. A legenda era acompanhada de uma foto dela chorando, literalmente chorando, com meus pais a abraçando de forma cinematográfica, como se fossem vítimas de uma tragédia. Centenas de comentários de apoio. Corações. Gente dizendo que família é tudo. E eu? Eu era a vilã pública número 1, sem ter feito absolutamente nada. Algo despertou dentro de mim naquele momento. Não raiva, clareza. Peguei meu celular, escrevi uma mensagem breve em meu próprio perfil, deixando aberta apenas para contatos próximos: ser família não significa aceitar humilhação silenciosa. Eu não abandonei ninguém, e eu apenas parei de implorar para ser aceita. Não citei nomes. Não devolvi ofensas. Eu só contei a verdade que sempre ficou escondida. Em menos de meia hora, começaram a chegar mensagens de pessoas que, até então, jamais tinham se posicionado. Uma delas era da minha tia Clara, a irmã mais velha da minha mãe, aquela que sempre foi a ovelha negra por não bajular Bianca. Marina, eu sempre vi como te trataram. Você é mais forte do que eles pensam. Se precisar de algo, estou aqui. E então outra mensagem, de um primo que cresceu comigo: eu sempre achei errado como seus pais colocavam a Bianca em um pedestal. Nunca foi justo com você. Eu li tudo com calma. Uma frase por vez. E pela primeira vez, eu me senti vista por alguém da minha família.
Mas é claro que Bianca descobriu. E ela ligou para mim momentos depois, furiosa, a voz trêmula, tomada pela necessidade de recuperar o controle. Você precisa pagar aquilo agora. Ela gritou, nem ao menos dizendo oi. Por quê? Perguntei, com total tranquilidade. Porque você está colocando a família contra mim. Está se vitimizando. Está fazendo drama e, Bianca, vi interrompi, que eu não citei seu nome em lugar nenhum. Se você se sentiu atingida, é porque sabe o que fez. Silêncio. Um silêncio espesso, revelador. Ela tentou respirar fundo, mudar de tática, típico. Olha, mana, ela começou, com voz doce de novela, nós sabemos que você é sensível, que sempre interpreta as coisas de forma exagerada. Aquele discurso eu conhecia de cor. Era o roteiro usado para invalidar qualquer dor minha. Chega. Eu disse. Eu não serei mais o saco de pancadas emocional desta família. Vocês não me quiseram no jantar, isso ficou muito claro. Mas vocês não suportaram me ver feliz sem vocês. Isso não é amor, Bianca. Isso é posse. Ela riu, mas era o riso típico de quem está perdendo algo que acreditava controlar. Sabe qual é o seu problema, Marina? Você acha que alguém liga pra você. Você acha que tem importância. Mesmo quando você tenta chamar atenção, ninguém se importa. Você só é assunto agora porque eu deixei. Quando eu parar, você volta a ser ninguém. As palavras passariam como faca em qualquer outro momento da minha vida. Mas naquele dia, não passaram. Então pare, e eu respondi. Pare de falar de mim. Pare de agir como dona da minha vida. Pare de inventar desculpas para justificar o que você é, uma mulher que não suporta perder atenção. Ela tentou responder, mas eu desliguei. Pela primeira vez. E o som de encerrar a chamada foi libertador. Depois disso, meus pais começaram a mandar áudios longos, se dizendo muito magoados, dizendo que Bianca estava no limite emocional, e que eu precisava parar de criar conflito. Eu não respondi. Não gritei. Não argumentei. Eu simplesmente parei de jogar o jogo. Foi aí que eu percebi, quando você não alimenta o controle, quem se alimentava dele passa fome. Eu tinha encontrado minha força, e minha família estava prestes a lidar com a mulher que eles nunca imaginaram que eu poderia me tornar. E o que veio depois, foi a prova definitiva de que quando você muda, o mundo inteiro ao seu redor se reorganiza, nem sempre para o bem, mas sempre para a verdade. Os dias seguintes foram como observar uma tempestade se formar no horizonte. Quanto mais eu me mantinha em silêncio, mais desesperados meus pais e Bianca se tornavam. Eles estavam acostumados com a versão antiga de mim, a que corria atrás, a que se desculpava até pelo que não fez, a que aceitava qualquer migalha de afeto. Não sabiam lidar com a nova Marina. A Marina que não pedia permissão para existir. Na quinta-feira à noite, enquanto eu assistia a um filme comendo pipoca no sofá, meu interfone tocou. Quase não atendi, imaginando que fosse alguma entrega atrasada. Mas a voz do porteiro veio tensa. Dona Marina, seus pais estão aqui embaixo. Quer autorizar a entrada? Meu corpo inteiro congelou. Eles não avisaram. Não perguntaram se eu podia. Não respeitaram espaço nenhum. Era exatamente assim que a minha família funcionava. Não, não autorizo. Respondi com firmeza. Silêncio do outro lado. O porteiro não esperava essa resposta. Tem certeza? Eles disseram que é urgente. Se for urgente, podem me ligar. Mas não autorizo a entrada. E desliguei. Foi como cortar uma corrente invisível. Eu tremia, mas não de medo. Tremia de coragem. 2 minutos depois, meu celular vibrou com uma chamada de vídeo do meu pai. Ignorei. Outro toque, agora da minha mãe. Ignorei também. Bianca mandou um áudio imediatamente, descer aqui agora. Você não vai nos humilhar desse jeito. Desce agora. Eu apertei o botão de bloquear com a mesma serenidade de quem fecha uma porta devagar, para que não bata.
Meus pais e Bianca foram embora, mas não sem antes criar caos. No grupo da família, surgiram mensagens dramáticas: sua mãe passou mal? Seu pai foi humilhado na portaria. Bianca chorou até desmaiar. Eu estava cansada, não fisicamente, mas de uma vida inteira de chantagens emocionais. Na sexta-feira, decidi sair cedo para trabalhar. Quando parei o carro na garagem, encontrei alguém encostado na parede, me esperando. Era Bianca. Ela usava óculos escuros e estava visivelmente exausta, talvez por horas de choro performático. Quando me viu, tirou os óculos e correu em minha direção, como se estivesse prestes a desabar. Mas eu já conhecia aquela cena. Era o ato 3 do drama, o momento em que ela tentava recuperar o controle pela via da fragilidade. Marina, você está destruindo nossa família, ela disse, com a voz falhando. Mamãe está doente de preocupação. Papai não dormiu. Eu não consigo comer. Por favor, conversa com a gente. Você está nos punindo. Eu respirei fundo. Bianca, escuta só uma coisa, eu não estou punindo ninguém. Eu apenas parei de aceitar ser punida. Ela abriu e fechou a boca, como se não entendesse. Eu só quero conversar, e insistiu. Sobe comigo em casa, como antes, a gente resolve tudo, juro. Não existe mais como antes, Bianca. Antes, eu era o alvo. Antes, você era intocável. Antes, eu aceitava migalhas. E agora? Ela sussurrou. Agora eu escolho paz. A máscara caiu naquele instante. Ela não queria paz. Queria a plateia. Você está se achando. Ela explodiu. Você acha que essa sua vidinha com amiguinhos te faz superior à nossa família? Você se acha melhor do que eu só porque as pessoas comentaram nas suas fotos? Você acha que eu não acho nada sobre você? Interrompi. Eu só estou cansada de vocês acharem tudo sobre mim. Ela ficou paralisada, como se alguém tivesse desligado o script. Você não entende, Bianca murmurou, quase chorando de novo. Isso aqui não funciona sem você. Do jeito que ela disse aquilo, talvez fosse a primeira confissão honesta desde o início de tudo. Eu era o esteio invisível da família. A que absorvia tensões, a que aceitava humilhações para que todos vivessem em paz. Eu era o sacrifício emocional. E agora que o sacrifício se recusava a subir ao altar, o templo inteiro estava ruindo. Bianca, se vocês queriam que eu estivesse no feriado, bastava me querer lá. Respondi. Mas vocês só me querem quando eu aceito sofrer calada. Não mais. Ela me olhou com ódio, impotência e desespero, tudo ao mesmo tempo. Você vai se arrepender, ela disse, com os dentes cerrados. Você vai implorar para voltar. Entrei no carro, coloquei o cinto, olhei para ela pela janela aberta e respondi com a voz mais calma que já tive: o arrependimento de verdade teria sido nunca me libertar. E fui embora. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinha, meu celular recebeu outra mensagem, dessa vez da tia Clara: eles estão desesperados porque perderam o brinquedo preferido, o controle. Continue firme. Eu sorri. Pela primeira vez na vida, alguém da minha família não queria que eu voltasse atrás, queria que eu continuasse. E eu continuaria. Mas ainda faltava uma última etapa. Minha família estava prestes a descobrir o que acontece quando a pessoa que sempre abaixou a cabeça, finalmente percebe o próprio valor, e decide nunca mais deixá-lo cair. A tempestade final estava chegando. E, naquela altura, eu já não tinha medo de relâmpagos. O sábado seguinte começou como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar. Eu já não sentia o peso no peito que me acompanhou por anos, no lugar dele havia uma calma nova, firme, quase silenciosa. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e lendo, quando recebi uma ligação inesperada. Era a tia Clara. Marina, você está tranquila? Perguntou com cautela. Estou, respondi de forma honesta. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estava. Então deixa eu avisar antes que você descubra por outra pessoa. Ela suspirou.
Sua mãe organizou um almoço de reconciliação na casa de sua avó. Convidou a família inteira. Fez discurso. Chorou. Disse que você destruiu a união familiar, e que está esperando você aparecer lá para pedir perdão. Eu não fiquei surpresa. Aquela era a sequência final da encenação. Depois do ataque, depois do drama, depois da manipulação, vinha o espetáculo público do arrependimento, com a expectativa de que eu subiria ao palco para confirmar a versão deles. Você vai? Clara perguntou. Não houve hesitação. Não, respondi. Nunca mais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse calmamente: estou orgulhosa de você. Desliguei, respirei fundo e voltei para o meu livro. Nenhuma lágrima. Nenhuma dúvida. Era tão simples e tão novo para mim, a vida seguia sem eles. Algumas horas depois, começaram a chegar mensagens da família, do grupo, claro, porque tudo precisava de público. Estamos esperando você para resolver isso como família. Sua avó está emocionada, não vai embora sem te ver. Bianca está disposta a te perdoar, basta você reconhecer seus erros. Eu precisei reler aquela última mensagem. Bianca disposta a me perdoar, por não aceitar humilhação. Era um resumo perfeito de toda a minha história. Meu pai enviou uma mensagem longa, cheia de frases ensaiadas: se você realmente amasse sua família, já estaria aqui. Estamos dando uma chance para você voltar. Não vamos oferecer outra. Foi nesse instante que eu entendi: eles não queriam reconciliação. Queriam restauração do controle. Não respondi. Apenas silenciei as notificações e continuei meu dia. À noite, quando voltei do mercado, encontrei meus pais e a Bianca na portaria do prédio, de novo sem avisar, de novo sem permissão. O porteiro, constrangido, avisou que estavam tentando subir a meia hora. Respirei fundo. Eu poderia deixá-los lá embaixo, como da outra vez. Mas eu não estava mais fugindo de nada. Então pedi ao porteiro que abrisse o portão e caminhei até eles. Minha mãe foi a primeira a falar, com os olhos marejados, lágrimas cuidadosamente posicionadas para comover plateias. Marina, te vendo assim, dá um alívio. A gente achou que você viria hoje, sua avó ficou esperando. Eu a encarei e não senti culpa. Nem medo. Nem dúvida. Apenas verdade. Eu não fui porque não faço mais parte daquele roteiro, respondi. Meu pai estreitou os olhos, impaciente. Marina, chega de drama. Vamos subir, conversar como adultos e colocar fim nisso de uma vez. Não há mais conversa. Respondi sem levantar o tom. Vocês me expulsaram, minimizaram minha dor, zombaram da minha ausência e, quando perceberam que eu estava bem sem vocês, decidiram fingir arrependimento para recuperar o controle. Bianca se aproximou, com aquele ar de soberania ferida. Você acha mesmo que consegue viver sem família? Sem ninguém? Eu sorri. Porque aquela pergunta, antes tão assustadora, agora era libertadora. Eu tenho pessoas. Só não tenho vocês. E isso é suficiente. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse cometido um crime. Você está jogando tudo fora. Ela gritou. Vai acabar sozinha. Balancei a cabeça. Sozinha eu estava quando vocês fingiam me amar e me humilhavam ao mesmo tempo. Hoje eu tenho paz. Amigos. Uma vida que vocês nunca me permitiram viver, não porque eu não podia, mas porque eu acreditava que precisava da aprovação de vocês. Meu pai então deu o último golpe, o mais previsível. Se você sair agora, não volte nunca mais. Por décadas, aquela frase foi minha prisão emocional. Hoje, foi a chave da porta. Eu não volto. Respondi, olhando nos olhos dele. Não porque vocês proibiram, mas porque eu escolhi. Minha mãe começou a chorar, Bianca virou o rosto, meu pai ficou rígido como pedra. Eles esperavam que eu cedesse diante do gesto final, esse era o teatro definido, expulsar, depois dizer que eu escolhi ir, e por fim se colocar como vítimas.
Mas eu atravessei o portão da garagem, apertei o botão de fechar e observei, em silêncio, a imagem que eu esperei a vida inteira enxergar com clareza. Os 3 não eram muralhas que eu nunca conseguiria escalar, eram apenas sombras projetadas por uma luz que eu não sabia que possuía. Subi para meu apartamento, fiz um chá e me sentei na varanda. Pela primeira vez, eu não pensei no futuro com medo, pensei com entusiasmo. Eu não tinha perdido uma família. Eu tinha perdido uma guerra que nunca valeu a pena lutar. Meus pais e Bianca continuariam existindo, continuariam contando histórias nas quais eram os heróis e eu a vilã. Eu finalmente compreendi, eu não tinha controle sobre a versão deles. Mas tinha poder absoluto sobre a minha. E a minha versão era simples, eu escolhi ficar onde há amor, respeito e presença verdadeira. Ninguém precisou se ajoelhar. Ninguém precisou me odiar. Bastou eu me amar o suficiente para não aceitar menos do que mereço. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário, algo que eu nunca tinha tido coragem de registrar tão abertamente: eu não perdi minha família. Eu me encontrei. E essa foi, finalmente, a minha primeira página de liberdade. E antes de terminar, eu quero saber de você. Depois de tudo o que aconteceu, eu finalmente escolhi paz, respeito e amor próprio, mesmo que isso significasse ficar longe da minha própria família. Mas agora eu quero ouvir sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo? Você teria coragem de cortar laços com quem só te machuca, mesmo sendo família? Comenta aí embaixo. Quero muito saber o que você faria nessa situação. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo ver até onde essa história chega, e eu deixo um coração especial nos comentários de quem interagir. Se você gostou dessa história, já deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias que estão vindo, tem muita coisa forte e emocionante chegando. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre amor próprio e limites familiares. Obrigada por assistir até aqui. Você faz toda a diferença nessa comunidade.